Boa noite, boa noite, yeah. Boa noite, vamos juntos. E aí, pessoal, chegando para uma live. Gente, que saudade de fazer live, que saudade que eu tava de fazer live. Que delícia estar aqui com vocês para uma noite muito especial. Hoje é a primeira live, a primeira de um novo movimento que a gente está vivendo aqui, da Jornada Vida Viva. A Jornada Vida Viva vai acontecer todas as segundas e quintas às 21 horas, então nós vamos ter lives não só comigo, mas com convidados muito especiais. Depois a gente vai enfatizar mais sobre os nossos convidados. Você já pode ver também ali no feed de notícias, tem uma postagem especial falando os temas que nós vamos trabalhar a partir de agora, tá? E hoje nós vamos começar com o tema Desmistificando a constelação familiar e a terapia sistêmica. Por que é tão importante a gente falar sobre isso? Porque muitas pessoas não têm noção do impacto que o olhar sistêmico traz para a vida das pessoas. Muitas pessoas não têm noção de que um movimento muito simples que a abordagem da constelação familiar traz, através das 3 leis sistêmicas, pode trazer para a sua vida. Então, para a gente começar aqui, gostaria de convidar você a convidar os seus amigos, as pessoas que você sabe que gostariam de conhecer um pouco mais sobre esse trabalho, pessoas que você vê que de alguma forma, enfim, estão buscando autoconhecimento, estão buscando algo a mais. Então essa conversa é para nós, para que a gente possa juntos também crescer e se desenvolver, tá bom? Bom, eu também vou mandar aqui para algumas pessoas, tá? Deixa eu fazer os meus convites também. Enquanto vocês vão chamando aí, eu também vou digitar ali para poder fixar o tema do nosso encontro de hoje. Mas lembrando então que nós vamos falar sobre desmistificando as constelações familiares e a terapia sistêmica. Eu vou te contar um pouquinho também sobre como é meu trabalho. Eu sei que tem muitas pessoas que não sabem da minha profissão, não sabem né, qual é a minha história aqui também, então eu vou contar um pouquinho para vocês, para que juntos a gente possa caminhar aqui, tá bom? Deixa eu mandar mais alguns e então vamos nessa. Deixa eu escrever aqui, né? Desmistificando. Oi, Samira! Conseguiu chegar, que delícia! As constelações. Sejam todos bem-vindos, familiares e a terapia sistêmica, segundo Paula Caçaivas. Terapia sistêmica. Vou fixar aqui o comentário. Chama os teus amigos aí, tá, pessoal? Chama os teus parentes, as pessoas que você acredita que vão se beneficiar do nosso encontro. Então, vamos lá. Muitos não sabem que eu sou psicóloga de formação. Eu me formei em psicologia em 2002 e desde que eu me formei, eu acabei indo trabalhar em muitas coisas mesmo. Eu fui trabalhar com financiamento de veículos, fui secretária, depois fui trabalhar com financiamento de veículos, trabalhei com crédito consignado, fui corretora de imóveis, trabalhei com venda de veículos, depois trabalhei com seguros, tive uma corretora de seguros, fali, não a corretora de seguros, mas fali em um outro negócio. Depois, enfim, depois de trabalhar em várias áreas, todas elas de alguma forma me levaram, inclusive, para a parte mais financeira, por incrível que pareça. Quando eu me tornei planejadora financeira, eu me endividei. E quando eu me endividei, já sabendo um monte de coisa, já sabia sobre desenvolvimento pessoal, eu já tinha feito uma formação de coaching, eu trabalhava com planejamento financeiro, estava estudando educação financeira, me endividei. E eu falei, gente, tem alguma coisa errada. Algo de errado não está certo. Eu costumo brincar essa frase, eu acho ela muito válida, né? O que está acontecendo comigo? Que eu sei como me comportar, eu sei como trabalhar na minha vida pessoal, eu sei como me relacionar com o meu dinheiro, pelo menos pela parte comportamental, eu sei fazer planilha, eu sei... Eu sabia tudo que estava por trás, inclusive eu já estava estudando sobre crenças, sobre as crenças limitantes, sobre as coisas que a gente aprende, né, direta e indiretamente, principalmente nos países de religião arcaica, sobre dinheiro e tudo mais, mas mesmo assim eu continuava me endividando. Então, quando eu me deparei com isso, e entre outras coisas também da minha vida, de outros pesos, né, inclusive o e-book que eu vou começar a liberar para vocês essa semana,
eu conto um pouquinho disso também. Eu tive uma trajetória de vida que eu fui hipocondríaca, eu tive fibromialgia, tive depressão, síndrome do pânico, o que mais? Eu tive bastante coisa, assim, bastante transtorno. Só que eu não tinha noção do que estava por trás de quem eu era, do que estava por trás da forma como eu me relacionava com a vida e, consequentemente, dos resultados que eu tinha. Eu acredito que todo mundo tem um fundo de poço na vida. Fundo de poço é aquele momento que você olha para tudo e você fala assim, cara, o que eu tô fazendo aqui? Sabe? O que eu tô fazendo aqui nessa vida? Será que eu tô aqui para nada? Ou será que tem uma forma de viver que é melhor do que essa aqui? Né? E eu lembro que a minha mãe, eu sempre, nessa época, principalmente a mais tumultuada da minha vida, eu tinha brigas com ela, porque minha mãe falava assim pra mim, mas você que tá escolhendo viver assim, você escolheu viver assim. Eu falava, gente, minha mãe é maluca? Minha mãe é maluca? Eu não escolhi, que parte do eu não escolhi ela não entendeu? Eu ficava muito brava com ela, porque de verdade eu me sentia totalmente grudada naquela forma de viver. Inclusive, eu quero que você que está aí e que vai assistir a live fazendo ela como um movimento de autoconhecimento, você pode até pegar papel e caneta para anotar algumas palavras aí que eu vou falar no decorrer com você, porque essas palavras elas vão te ajudar a associar na sua história alguns gatilhos também. Porque daqui a pouco eu vou falar para vocês também trazerem suas dúvidas, suas perguntas, tá? Mas eu quero contextualizar algumas coisas antes para que a gente tenha um ganho com essa conversa que nós vamos fazer aqui, tá? Eu até fiz um caminho das cartinhas sistêmicas aqui, que você sabe que eu gosto bastante, para que a gente tenha um aprendizado maior juntos nessa live, tá? Então, quando minha mãe dizia para mim, Paula, você que escolheu, filha. É só você não querer mais que você muda de vida. E quanto mais ela falava isso, parece que mais eu me grudava naquela vida. Era uma vida que tinha muitos movimentos disfuncionais, assim, né? Era uma vida que em todas as áreas da vida mesmo eu estava com problemas. E eram problemas grandes. Né? O próprio endividamento mesmo foi um dos problemas. Nessa época, inclusive, eu tinha problemas com bebida, cantava na noite, era tudo muito tumultuado na vida. Eu era agressiva na minha forma de ser. Tem gente que fala assim, ai, você, toda fofa hoje aí, né? Não sou tão fofa assim não, mas... Enfim, hoje eu tenho uma vida de paz, hoje eu tenho uma vida de tranquilidade, hoje eu tenho uma vida de leveza. Hoje eu levo adiante a própria cura que aconteceu comigo. E quando eu conheci as constelações familiares, foi quando eu entendi pela primeira vez que eu realmente podia viver uma vida além do destino. Lembra que eu falei que nós vamos ter algumas palavras aqui? Eu quero que você anote essa palavra. Destino. Antes de eu seguir, eu quero até te convidar a pensar um pouquinho nessa palavra comigo. Não sei se você já parou para refletir no impacto que essa palavra traz. O que é destino para você? Né? Todos nós nascemos programados. Todos nós temos uma programação herdada de 3 fontes principais. Depois eu volto na virada de chave que eu tive, tá? Mas por que eu contextualizei um pouquinho da minha história? Porque eu também acreditava que eu era destinada a viver daquele jeito. Que eu não tinha outra forma de viver. Na minha cabeça, na minha concepção, quando eu brigava com a minha mãe, quando ela dizia pra mim que eu que tinha escolhido aquela forma de viver, ela estava tirando onda da minha cara. Não conseguia imaginar uma vida além do destino. Quando eu conheci as constelações familiares, em 2012, inclusive, eu ainda não estava de volta na psicologia, eu voltei para a psicologia em 2014, né? Então, fiquei 12 anos sem trabalhar em nada da área que eu fui formada. Olha que interessante isso, né? Mas, quando eu conheci as constelações familiares, eu não entendi nada. Eu fui para um processo de coaching lá em Curitiba, e chegou lá, fizeram as dinâmicas e as constelações familiares, eu achei aquilo tudo muito estranho. Mas quando eu tive, depois de 9 meses, foi praticamente um período de gestação, costumo brincar, né? Depois de 9 meses, eu tive um movimento muito forte de cura na minha relação com a minha mãe. E quando eu entendi que aquela cura só tinha sido possível por conta daquele processo sistêmico que eu tinha feito, eu fiquei muito curiosa. Gente, que bagulho louco é esse? Que aprofundou, que me fez
enxergar coisas, feridas profundas que eu tinha, que eu não sabia que eu tinha, e que mudou o rumo da minha forma de enxergar a vida em um final de semana. Eu quero mais, eu quero saber o que está acontecendo aí nessa abordagem. E eu comecei a estudar. Depois eu fui para um outro processo, que eu passei 7 dias, numa imersão mesmo. Aí eu me encantei de vez. Ali naquela imersão eu sabia que eu queria ajudar as pessoas, que eu queria facilitar, né? Porque eu não ajudo ninguém. Que eu queria facilitar a transformação de pessoas, de milhares de pessoas. Eu ainda não faço isso, já ajudo bastante, né? A gente tem um trabalho aí que impacta bastante pessoas. A gente quer multiplicar muito mais, porque essa cura é muito incrível. Mas ali eu entendi que eu queria levar aquilo adiante, porque a transformação foi fora do comum. Então, vamos voltar um pouquinho. Sabendo que hoje nós estamos falando sobre desmistificar as constelações familiares e a terapia sistêmica, eu quero voltar à origem. De onde vêm os bebês? Essa é boa, né? Eu tinha um livro com 7 anos de idade que dizia de onde vêm os bebês. E eu ensinava as minhas amiguinhas. Vocês sabiam disso? Ai, ai. Então, de onde vêm os bebês? Era uma vez um homem. Um homem que também veio de outro homem e outra mulher, que tem pais, avós, bisavós, tataravós, um homem bem comum. Era uma vez uma mulher que também tinha pai, que também tinha mãe, avós, bisavós, tataravós, suas coisas, uma mulher bem comum. Certo dia, tarde, noite, não sei que horas eram, não sei como eles estavam, não me importa saber, esse homem e essa mulher se encontraram num ato sexual. Além e apesar de toda a dor, além e apesar de todas as histórias que eles tiveram, além e apesar de todos os traumas, de todas as lealdades, de todas as dificuldades, além e apesar do tipo de relação que eles tiveram, esse homem e essa mulher, no dia que eles fizeram esta concepção, eles ficaram disponíveis um para o outro, mas essa disponibilidade é o que é o grande cerne da constelação, não é uma disponibilidade comportamental, não é uma disponibilidade apenas sexual, não é uma disponibilidade de desejo. Sim, pode ser que tudo isso aconteceu junto e misturado, desejo, vontade, comportamento, decisão consciente. Pode ser que não foi consciente, pode ser que tenha sido uma agressão, não sei como foi. Mas quando um homem e uma mulher se unem numa relação sexual que concebe um bebezinho, que concebe, anota aí, tá? Concepção. Essa palavra ela é muito, muito, muito importante. Quando um homem e uma mulher se unem numa relação que concebe um bebê, nesse momento, um campo gigante de questões se encontra e leva adiante um destino. Lembra que a gente falou de destino? Vamos imaginar que esse coração aqui é o fruto dessa relação. O fruto dessa relação, que é você, dos seus pais, que sou eu, dos meus pais, que é qualquer pessoa em relação aos seus pais, só é possível porque é algo muito maior, que vem antes do comportamento, desejo desse homem e dessa mulher, precisa seguir adiante. Quando esse homem e essa mulher se unem, porque assim, você há de convir comigo que 99% das pessoas do mundo não estão conscientes do seu poder pessoal de transformar a sua vida, não estão conscientes do que podem fazer além do destino. Então, a maioria das pessoas do mundo faz exatamente esse movimento que eu estou falando. O homem e uma mulher se encontram, eles têm uma relação, eles concebem um bebê, esse bebê nasce, e às vezes esse pai e essa mãe nunca mais se encontram ou morrem, né? Às vezes tem pais que falecem, ou um ou outro. N coisas podem acontecer. Mas o que é mais importante aqui é que esse fruto aqui só veio por conta dessa disponibilidade desse homem e dessa mulher. Só que, se a gente olhar só para isso, como nós somos treinados para julgar, e, aliás, eu sempre brinco, mas não é uma brincadeira, nós somos treinados para julgar e condenar as pessoas, porque quando eu julgo alguém com meus olhos, né, com a forma como eu acredito na vida, eu automaticamente estou
condenando aquela pessoa segundo o meu julgamento. Você concorda comigo? Então, como nós somos treinados para julgar, chega um ponto desse movimento em que os pais deram a vida e essa criança nasceu, que pode ser eu, pode ser você, qualquer um de nós aqui, nesse momento, essa pessoa, ela vai viver segundo essa programação herdada. Só que se você fizer uma matemática, isso é muito importante, na matemática da vida, matemática genética, sistêmica, celular, você é 50% teu pai e 50% tua mãe. Se a gente passar um scanner genético em você hoje, você é 50% teu pai e 50% tua mãe. Que também são 50% cada pai e cada mãe. Que também são 50% cada pai e cada mãe, bisavós, tataravós, etc, etc. Imagina que atrás de mim, agora, muita gente, uma árvore genealógica gigante, gerações, gerações, gerações. Tipo 7 gerações, 240 pessoas no mínimo aqui atrás, só entre pai e mãe, sem contar tios, primos e afins. Consegue? Não dá nem para imaginar, né? De tanta gente. Se você fechar os olhos aí agora e parar para pensar um pouquinho que você é 50% teu pai, você é 50% tua mãe, que eles também são, e começar a puxar aí toda essa informação de memória celular, você é capaz, se você se concentrar um pouquinho na sua respiração, você é capaz de sentir aí dentro de você uma energia até mesmo diferente. Porém, quando a gente nasce, a gente não é ensinado que nós somos fruto de tudo isso. Só que tudo isso, além da gente não ter ideia da proporção que isso dimensiona na nossa vida, isso tudo está gravado na nossa memória celular. O que é gravado na nossa memória celular? Todas as informações genéticas que vieram de seus pais e dos seus ancestrais, elas têm marquinhas dentro de você. Imagine pedacinhos e pedacinhos e pedacinhos de células de informações celulares de muitas pessoas. Tudo isso atuando dentro de você. Jung diz que até que você se torne consciente, o inconsciente vai governar a sua vida. E você chamará isso de destino. Como a gente não tem noção do que atua em nós, que é a memória celular, mais todo o conjunto de crenças e informações do nosso inconsciente coletivo, da nossa cultura onde a gente vive, do Brasil, da comunidade que você vive, etc. Mas todas as informações da sua própria história, que vem lá da barriga da tua mãe, do tempo que você teve toda a tua construção neural dentro da barriga da tua mãe, seus primeiros anos de vida e todas as construções e significados que você foi aprendendo, tudo isso forma um grande campo de informações. Existem algumas teorias que falam de campos morfogenéticos, de sistemas, do conjunto de sistemas, mas a verdade é que quando a gente chega no mundo, já existe um conjunto de informações prontas, que nós vamos aprender e vamos com esse conjunto de informações prontas, nós vamos aprender a dar significado para as coisas e além disso nós temos todo o impacto sistêmico e até espiritual, que não tem nada a ver com religião, mas o sistêmico e espiritual da nossa relação com a nossa família de origem e com a nossa ancestralidade. Então pensa, quando você nasce, na verdade quando você começa a ter consciência, quando você começa a ter a sua cognição, né? Quando você começa a entender as coisas, você há de convir comigo que o filtro de referência para o seu relacionamento com a vida não é o que você escolheu. Concorda comigo? Não é o que você escolheu. Você vem com toda a influência dessa bagagem de informações da sua memória celular, padrões herdados, do seu inconsciente coletivo, cultura e crenças já existentes, mais as suas experiências de vida, que com certeza não são as mais leves e fáceis. Porque como a gente não tem consciência, que vem de pais que não tem consciência, que vem de avós que não tem consciência, que ninguém sabe, automaticamente a gente vem com todos os fardos. Eu até costumo dividir. Enquanto está inconsciente, a gente reproduz padrões de dor. A gente leva adiante dor. A gente vive com o caminho mais conhecido da nossa mente, da nossa forma de se relacionar com a vida, é na dor. Por isso que tem tanta dor. Tem tanta dor nos relacionamentos, tem tanta dor na relação com o dinheiro, com a profissão, tem tanta dor na relação com o próprio corpo, com a saúde, com a vitalidade.
Porque embora nós fomos programados pelas leis da natureza, e Bert Hellinger observou as 3 leis sistêmicas, que são ordem, pertencimento e equilíbrio, que eu já vou comentar com vocês daqui a pouquinho. Se você respirar aí agora, você vai sentir a própria natureza atuando dentro de você, porque nós somos a própria natureza. Se você me contasse agora, se você sabe como acontecem os seus processos celulares do seu corpo, talvez você me conte um que você sabe. Talvez você é biólogo, médico, algum profissional especializado na área da saúde, talvez você me conte alguns processos celulares, fisiológicos que acontecem no seu corpo, mas a maioria de nós não sabe nenhum. E você está vivo mesmo sem saber. Você é a própria natureza. Entenda isso, porque isso vai ajudar a gente a compreender algumas coisas importantes que nós vamos falar aqui, tá? Então, você é a própria natureza. Se você for pensar na sua programação natural, baseado no fato de você ser natureza, nós fomos, então, criados para transbordar, para abundância, para leveza, para fluir. Veja a natureza trabalhando. Outono, inverno, verão, primavera. A natureza, ela vive por si só. Se olhar os pássaros no céu, você vai ver que tudo se provê. E nós, seres humanos, a gente também tem essa programação natural de se prover. Porém, Porém, entretanto, contudo, todavia, o fato de todos esses significados, de todos esses pesos, de todas essas histórias, porque eu nem vou aprofundar muito aqui, que nós vamos aprofundar mais com a Mônica Justino na quinta-feira, tá? Inclusive você já anota aí, dia 22, aliás, quinta-feira agora, 21 horas, nós vamos ter uma live com a Mônica Justino, que para mim, assim, até me arrepia de falar, é uma honra estar com ela. Ela é a primeira tradutora da psicogenealogia no Brasil, e ela vai estar com a gente numa live para poder falar do poder da influência da ancestralidade na nossa vida. Então vai ser imperdível, tá? Mas assim, você é a própria natureza, eu sou a própria natureza. Só que eu não sei disso. Porque os significados que a gente vai aprendendo, tá escrito, né, que o mundo jaz no maligno. Por que é dito isso? Porque o inconsciente coletivo de onde a gente vive, qualquer lugar onde você viva, por mais que você viva até numa comunidade de autoconhecimento, nós nascemos num lugar, que é o mundo, que tem várias informações prontas. São informações por exemplo, de crise. Quando acontece uma pandemia como essa, o inconsciente coletivo traz tudo de mais pesado a respeito do que está acontecendo. Você concorda comigo? A gente é acostumado a ouvir as pessoas reclamarem, a gente também, por muitas vezes, enquanto a gente não começa a se desenvolver, a gente também olha tudo com malícia, com maus olhos, acha tudo ruim, tudo pesado, e nós temos crenças profundas que, na verdade, não foram criadas por nós, não foram significados que nós fomos lá e escolhemos. Não, pera lá, eu quero enxergar a relação de casal com leveza, eu quero enxergar a sexualidade com amor e respeito, eu quero enxergar os abortos como algo importante, eu quero incluir, eu quero respeitar essas leis aí que a Paula está falando. Não, a gente nem sabe quais são as leis. Então, enquanto eu estou inconsciente, o que acontece? Eu vivo a minha programação herdada e eu vivo a reprodução, a continuidade da dor. É necessário que a gente faça um esforço consciente para que a gente possa se liberar das crenças antigas, se liberar dos padrões herdados familiares de memória celular, de impacto sistêmico, para que a gente possa, então, criar uma nova vida. Aí que entra a constelação familiar. A constelação familiar, lembrando do nosso assunto aqui hoje, né? A constelação familiar, ela não é uma metodologia, tá? O próprio Bert Hellinger, inclusive quem não conhece o Bert Hellinger, nossa, o livro dele não está aqui. Depois eu vou tirar uma foto. Ai, tá aqui sim, ufa. Olha que homem muito bonito. Ele morreu o ano passado. Deixou um legado extraordinário, fantástico, genial, incrível no mundo. Ele se considerava, ele dizia, eu não sou não vem achar que eu tenho uma teoria para vocês. Não, eu sou um observador. Um observador. Então, o que ele fazia? Ele compreendeu que existem 3 leis. 3 leis que são leis naturais, são leis da vida, leis universais do amor, ele chamou. Essas leis são, aí se você quiser anotar, pode anotar aí. Ordem ou hierarquia, pertencimento e equilíbrio.
Quando ele observou essas leis, ele percebeu o seguinte, que sabendo ou não sabendo das leis, elas estão atuando o tempo inteiro, porque elas são leis naturais. Então imagine que o Rafa, que acabou de chegar aqui, que o Rafa começa a brigar comigo e falar assim, Paulo, eu não acredito na lei da gravidade. Não vem que não tem, eu acho que a lei da gravidade é uma besteira, eu acho que você está falando coisa que você não sabe e eu não acredito na lei da gravidade. Aí ele começa a brigar comigo e tal, a gente discute, aí ele fala assim, quer saber? Eu vou provar para você que não existe a lei da gravidade. Eu vou pular aí do quarto andar de onde você mora e vou te provar que a lei da gravidade não existe. Você acha que ia acontecer o quê com o Rafa? Fala aí pra mim. Você acha que o Rafa ia ficar vivo? Óbvio que não, né? Bom, dependendo, se for o quarto andar baixo, às vezes ele cai, quebra a perna, mas não morre ainda. Né? Mas a lei da gravidade, ela atua, quer você queira, quer não queira, quer você conheça, quer você não conheça, quer você acredite, quer não acredite. E assim acontece com as leis. Então anota aí, na lei da ordem, existe um lugar para cada pessoa. Então, existe um lugar para o primeiro filho, para o segundo filho, para o terceiro filho, para o quarto filho. Existe um lugar para o primeiro relacionamento de casal, segundo, terceiro, quarto. Primeiro marido, segundo marido, terceiro marido, quarto marido, quinto marido, sexto marido, sei lá quantos maridos. Né? Não existe ex, tá, gente? Não existe ex. Quando a gente observa as leis, a gente vê que não existe ex nada. Nem ex-amigo, nem ex-patrão, nem ex-sócio, nem ex-namorado, nem ex-marido, porque cada um tem um lugar. E aí a gente entra num outro movimento, que é o movimento do pertencimento, que essa lei do pertencimento diz o seguinte, tudo e todos que existiram em algum momento têm o direito de pertencer, têm o direito de existir, sob o preço de dor, porque toda exclusão exige uma compensação. Estou falando um pouco difícil aqui agora, né? Mas o que é uma exclusão? Um ex, eu considerar um ex como ex, no sentido de excluir, é uma exclusão. Tudo que eu excluo acaba se transformando num movimento de buscar incluir, porque a nossa alma tem um outro funcionamento em relação àquilo que a gente deseja. Então, você pode desejar. Então, por exemplo, vamos supor que a Geise fala assim para mim. Paula, eu tenho uma forma de me relacionar, sei lá, com a comida, com o dinheiro, que é muito ruim. Eu não concordo comigo, eu não gosto da minha forma de ser. Por mim, eu nascia de novo, porque eu tenho raiva de ser como eu sou. Esse é um movimento que a gente costuma fazer muito, porque a gente não tem conhecimento. O movimento que uma pessoa faz quando ela se nega, ela nega a ela mesma, ela nega que naquele momento só é possível ela ser daquele jeito, porque ela não sabe fazer diferente, o fato dela negar isso gera uma exclusão. E é como a nossa alma não entende a exclusão, então automaticamente o que a pessoa acaba fazendo? Ela acaba repetindo o padrão até que ela possa enxergar a raiz daquele problema, respeitar e incluir aquele problema, aquela raiz, aquela forma possível de se relacionar com a vida, e aí sim ela tem o direito e merecimento de se liberar daquele padrão. Só que, estamos falando aqui que a gente não conhece as leis, concorda? Então, se eu não conheço as leis, é óbvio que eu não vou saber usar as leis a meu favor. Então, qual que é o nosso movimento mais conhecido? Excluir. Por isso que tem estudo, inclusive. Outra coisa, por exemplo, que a gente nem imagina é o impacto dos que não puderam ser vistos. É que eu não vou fazer uma sessão profunda aqui com vocês, eu vou falar de forma mais genérica para vocês ouvirem um pouquinho, eu vou falar mais uns 10 minutinhos aqui, depois eu vou abrir para vocês, né, trazerem as questões, mas assim, tudo e todos que não foram vistos, que não foram sentidos dentro de um sistema, como por exemplo, os alcoólatras, os drogadictos, os presidiários. Você imagina, se hoje ainda é difícil a gente ver umas coisas, as prostitutas, as mães solteiras, o que mais? Nossa, a gente poderia fazer uma lista gigante de coisas. As pessoas que tinham doenças lá atrás, algumas doenças que hoje a gente conhece, a gente sabe o tratamento delas, a gente tem um nome para elas, 2, 3 gerações atrás, ninguém sabia o que era. Então, existem muitas pessoas numa família, numa ancestralidade, que não foram vistas,
que não foram incluídas. Só que como a gente tem memória celular ligada à nossa ancestralidade, a essas gerações, o que acontece? Esse impacto vem para a nossa vida. Imagine que você dentro de ti tem uma alma de criança, uma criança investigadora, uma criança salvadora, uma criança que quer honrar, que quer incluir todos os que não foram vistos. Imagine que você como criança, essa criança salvadora, pegasse o seu corpinho agora e ao invés de você viver a sua vida, ao invés de você caminhar para frente, ao invés de você criar seus significados, ao invés de você fluir na abundância da sua própria natureza, você virasse de costas e começasse a percorrer todas as histórias não resolvidas, não vistas da sua família. Por conta dessa lei do pertencimento, como a gente quer tanto, nosso amor maior de alma é o amor que inclui. Então, é como se a gente pegasse o nosso corpinho e fosse morar lá no reino do passado, de modo a buscar incluir todas essas dores, todas essas questões. E é por isso que a nossa vida acaba sendo tão pesada. Olha, não dá nem para ver o bonequinho aqui. É por isso que tem doença, a doença é tão forte no corpo das pessoas, por isso que a gente leva tanta doença adiante. Por isso que a gente tem padrões repetidos. É por isso que a gente sofre. A gente acabou ficando programado para sofrer porque simplesmente não tem a mínima consciência do funcionamento das leis. E o equilíbrio, que é a terceira lei, né? Nós falamos da ordem ou hierarquia, falamos do pertencimento e tem o equilíbrio. O equilíbrio é o movimento do equilíbrio mesmo. Eu, por exemplo, numa relação de casal, né? Então, vem aqui o homem e dá amor, dá um presente, dá um cheirinho, dá um eu te amo, te quero, te desejo. Aí, se ele fica aqui, não dá espaço. Aí ele se afasta um pouquinho, vem a mulher, dá um pouquinho. E aí, então, ele ganha, ele vai lá fazer alguma coisa com isso, e aí essa dança pode acontecer em equilíbrio. Tem várias outras formas de falar sobre equilíbrio, mas é que a relação de casal, a relação de uma sociedade, relação com o cliente, por exemplo, é super interessante. Eu vejo várias pessoas reclamando que não conseguem prosperar com seus clientes. Por que não consegue prosperar com seus clientes? Imagine que você olhe para o seu cliente desejando arduamente que ele resolva os seus problemas financeiros porque você não tem dinheiro para comer esse mês. Você acha que você vai olhar leve para o seu cliente? Vamos imaginar que esse aqui é você e esse aqui é teu cliente, tá? E aí você precisa de dinheiro para comer. Você olha para o cliente e fala, cara, se essa pessoa não fechar comigo, eu vou morrer. Aí o que acaba fazendo, ó? Tipo, fazendo esse movimento, eu quero fechar com você, eu preciso fechar com você. Essa pessoa não tem nem tempo de responder, ela nem consegue ainda se perceber nessa relação. A pessoa se afasta. Se você estiver comigo aqui, olhando bem para você, querendo tanto alguma coisa de você, pulando aqui em cima de você, você vai se sentir como? Você tem vontade de ficar perto ou de ficar longe de mim? Então, o equilíbrio traz muito isso. O movimento do dar e do tomar. Bert Hellinger observou que nós não recebemos nada. Ou a gente toma, ou a gente não toma. É necessário que o movimento seja ativo de tomar. O movimento de ir lá e pegar. Quando eu faço, vocês estão falando socorro, né? Oi, Fê! Socorro mesmo, né? Esse zóio em cima de você que fala, gente, o que é isso? Meu pai! Então, na relação, qualquer relação, tá? A relação com qualquer pessoa, é necessário que tenha o movimento de dar. Quando eu tô aqui, por exemplo, ó, eu estou dando para vocês um conteúdo. Eu estou liberando para vocês um conteúdo. Todo mundo vai ficar na minha live o tempo inteiro? Não, tem gente que não vai querer tomar o conteúdo todo. Tem gente que vai tomar um pouquinho do conteúdo, depois vai embora. Tem gente que até vai assistir a live inteira, mas não vai conseguir levar nem um quinto das coisas que eu tô falando. Paula, e tá errado? Essa pessoa é fraca? Essa pessoa é burra? Essa pessoa... Não! É porque cada um tem o seu movimento de tomar possível para si. Quando a gente começa a entender essas leis, automaticamente a gente começa a perceber o mundo de outra maneira. Porque quando eu sei que tudo tem um lugar, inclusive eu. Por exemplo, se minha mamãe teve um aborto, eu não sou a primeira filha, eu sou a segunda. Se minha mãe teve uma gestação gemelar, eu fui a única que nasci, talvez eu seja a terceira. Né? Se eu tenho um irmão mais velho, é o irmão mais velho, depois o irmão que veio depois o outro irmão, depois eu.
Então, eu sou o quarto. Se eu tive um chefe, eu tenho o chefe, eu tenho o diretor, eu tenho o gerente, aí tem eu. Todo mundo tem um lugar nas relações. Muitas empresas, por exemplo, vão à falência porque não se respeita a ordem. Porque às vezes, inclusive, alguém quer tomar o lugar de alguém, sem respeitar que aquela pessoa existiu. Quando eu não respeito que aquela pessoa existiu, eu estou fazendo uma exclusão. E como nenhum sistema admite exclusão, automaticamente quando eu excluo alguém, o próprio movimento de alma daquele grupo, daquela comunidade, daquele lugar, começa a fazer movimentos. É como se fosse movimento. Isso é tudo inconsciente, tá, gente? Mas começa a acontecer um comportamento pesado que começa a buscar incluir essas pessoas, que começa a buscar ordenar tudo isso. Então, até nesse livro do Bert Hellinger, eu acho muito legal, tem na página 156, depois eu vou até fotografar e boto aqui nos stories para vocês, tá? Mas olha que legal. A violação de uma hierarquia se revela na constelação familiar. A constelação familiar é tanto no movimento de grupo como individual. Eu já falo para vocês como é que funciona isso, tá? Aí fala assim, ao se constelar, ou seja, ao trabalhar isso, trazer isso para consciência, porque a constelação é um movimento, tanto em grupo como individual, de trazer as leis à consciência. De trazer, ou melhor, não é nem trazer as leis à consciência, é trazer o que não está nas leis à consciência, é trazer as desordens, é trazer os desequilíbrios, é trazer as feridas que são herdadas à consciência. Quando a gente traz a consciência, a gente pode ordenar, colocar cada coisa no seu lugar. E o objetivo da constelação familiar, das dinâmicas sistêmicas, da terapia sistêmica, cada profissional trabalha de um jeito, tá, gente? Eu, Paula, psicóloga, coach, consteladora familiar, eu também sou formada em hipnose, regressão, eu tenho várias formações, eu também tenho uma formação muito importante que eu fiz com uma grande mentora minha, Andréa Peruso, em mediação sistêmica e a parte de neurociência aplicada também ao sistêmico. Então, assim, com todas essas formações que eu fiz, eu desenvolvi uma metodologia que inclui tudo isso para que juntos a gente possa observar aquilo que não está no lugar, observar os desequilíbrios, observar aquilo que está faltando e então fazer um movimento de ordenação, de recolocação das coisas no lugar. Então Bert diz assim, ao se constelar, a ordem é restaurada e assim obtém-se o pré-requisito espiritual para o sucesso na vida. Olha isso, gente. Cara, sente isso no seu coração agora. Obtém-se o pré-requisito espiritual para o sucesso na vida. No entanto, diz ele aqui, é o próprio cliente que tem que implementar essa ordem. Então, por exemplo, quando você vem para um processo sistêmico, seja ele individual, seja ele em grupo, seja ele numa dinâmica, seja até aqui mesmo, porque aqui o fato de você estar me ouvindo, né? Automaticamente você está aqui se trabalhando, né? Então, no momento que você começa a pensar aí, por exemplo, a Gisele está falando como fazer isso. Então, vamos supor que a Gisele começa a pensar, fala, gente, parece que eu sinto, sabe, Paula, que tem alguma coisa errada em mim em relação aos meus irmãos. Parece que falta alguma coisa, às vezes eu me sinto desrespeitando, mas eu não sei o que é. Então, o que a gente faz? A gente faz um movimento de aprofundar, um movimento de olhar além do aparente. Eu gosto muito desse livro, inclusive, recomendo quem quiser estudar mais sobre constelações de forma simples. Além do aparente. Mas tem um e-book também, tá, gente? 4 passos para uma vida viva, que essa semana eu libero para vocês. Vai ser bem legal vocês estudarem. Mas, além do aparente, é a nossa postura de observação dentro da constelação familiar. Além do aparente é quando eu olho para uma situação, eu olho para uma dor, eu olho para um resultado que não está acontecendo ou algo que está acontecendo da forma como eu não gostaria que acontecesse e eu faço uma pergunta. E a pergunta, até coloquei o caminho aqui, lembra que eu falei para vocês, né? Essa pergunta eu acho muito legal. O que eu ainda não estou vendo? O que essa situação quer me contar, será, hein?
Então, por exemplo, uma doença. A doença ela vem te contar algo. Um tipo de padrão que você está sempre repetindo. Nossa, parece que eu só atraio pessoas de tal tipo para minha vida. Com a personalidade XYZ. Que me traz tal tipo de dor. Porque a gente usa as pessoas, né? Enquanto a gente não está consciente... Ai, um formigão, gente. Sai. Enquanto a gente não está consciente, a gente inclusive atrai pessoas para continuar vivendo esses padrões, para continuar sentindo essa dor, sabe? Então, o que a gente pode se perguntar? O que eu ainda não estou vendo? O que será que isso quer me mostrar? Será que eu já estou disponível para aprofundar? Você pode sentir. Olha, eu estou disponível para aprofundar. Acho que nesse momento eu já posso dar um passo a mais, eu já posso talvez até passar pela dor, né? Porque não é fácil, muitas vezes a gente abrir a feridinha. Eu costumo brincar que assim, às vezes a gente abre com a constelação, né? Com essa consciência do além do aparente, a gente chega a abrir uma ferida e a gente taca oxigenada volume 10, aí um pouquinho de mertiolate misturado e um pouco de sal grosso, aí pensa, mas aí a gente cuida dela com muito amor e então a gente costura ela e depois acomoda, fazendo um curativo, cuidando mais um pouquinho, e daqui a pouco ela vira um recurso. Toda dor, ela só é possível de ser vista quando ela chega num ponto extremo, que você se dispõe ao preço de olhar para ela profundamente. Né? Então, assim, como fazer? Respondendo a pergunta da Gi. Primeiro, pergunte para você mesmo, será que eu estou disponível para dar um passo a mais? Será que eu estou disponível para me aprofundar? Será que eu estou disponível para me desenvolver a partir dessa dor? Para evoluir a partir dessa dor? Porque daí você vai poder chegar para os exercícios, talvez para uma sessão, talvez para uma próxima turma de mentoria, talvez para um movimento igual a Jornada Vida Viva que a gente vai viver, né? Talvez você possa chegar para um recurso com a Paula, ou às vezes até não com a Paula, às vezes você pode chegar com um recurso com um outro profissional de ajuda. Existem vários tipos de profissional de ajuda, existem vários consteladores também, vários profissionais que trabalham com desenvolvimento sistêmico, que algumas pessoas se identificam comigo, elas seguem mais perto de mim, algumas não se identificam tanto comigo, ou até gostam, tá? Então eu tô falando isso para vocês porque assim, o mais importante é você abrir espaço no seu coração para olhar além do aparente, para que você possa, então, se direcionar para uma solução. Né? Eu estou com minhas queridas clientes aqui, estão falando que é um movimento maravilhoso, a Fer falou que mudou de vida, a Gi falando que dói. Nossa, Gi, como dói, hein? Meu Deus, eu tenho... A Rafa, esses dias, né, Rafa? A gente estava falando, caramba, a hora que eu achei que ia ficar tudo bem, caí no buraco. E aí, quando caiu no buraco, conseguiu olhar para a dor. E aí a dor se transformou num potente impulsionador, numa mola. E é muito legal, porque assim, quando a gente começa a conhecer as leis, quando a gente começa a se tornar consciente, que é o que a gente está fazendo aqui juntos hoje, sabe? A gente começa a atuar num outro nível. Porque assim, se nós temos memória celular, inconsciente coletivo. Estou falando de forma bem genérica aqui, porque dá só cada uma dessas bolinhas aqui. Não pode olhar minha letra, que isso aqui é meu rascunho do Faustão. Mas quando você começa, se a gente fosse só aprofundar cada uma dessas bolinhas, né? Memória celular, inconsciente coletivo, e a minha experiência de vida com a minha aprendizagem direta e indireta, se eu fosse só aprofundar isso aqui já dá pano pra manga pra caramba. Mas como existe esse campo maior, essa alma maior, que une a gente pelo fato de sermos humanos, de morarmos no mesmo universo, de morarmos no mesmo país, de morarmos numa mesma comunidade, por exemplo. Inclusive, quando um grupo se une, gente, eu acho isso muito fantástico. Todas as pessoas, por exemplo, que chegam para Paula agora, entram no movimento de soluções que o campo de Paula Castanho Vaz, como facilitadora da transformação humana, todas as pessoas que estão ao meu redor acabam entrando nesse movimento de solução junto comigo. Da mesma maneira que a gente tem a capacidade de entrar no movimento de dor do inconsciente coletivo, desse campo maior da nossa família, da nossa comunidade, do nosso país, dos grupos que a gente vive, a gente tem também a mesma capacidade de ir pela dor, a gente tem de encontrar soluções através do autoconhecimento, através da constelação, da terapia sistêmica,
a gente consegue potencializar, transformar a dor em recurso para olhar para a vida, em recurso para seguir adiante. A maioria de nós está sobrevivendo. Eu sobrevivi muitos anos da minha vida. Mesmo. Era sobrevivência. Paula, você não tem dor? Tenho. Você não abre tema? Sempre. Você continua se desenvolvendo? Muito. Você tem crenças limitantes? Pra caramba. É eterno, gente. É uma melhoria contínua. A gente vai se limpando e melhorando. Só que quanto mais eu me desenvolvo, mais rápido eu saio da dor. E quanto mais eu me desenvolvo, mais recursos eu ativo para que eu possa, inclusive, ir mais rápido. E quanto mais eu me desenvolvo, mais eu impacto meio ao meu redor, mais eu atraio pessoas que estão vibrando na mesma sintonia ali, que também estão buscando desenvolvimento pessoal, também estão buscando se desenvolver, também estão buscando se limpar, se resolver. Mas essa comunidade forma uma egrégora, chama. A Bárbara Miller, ela fala de egrégora, eu acho essa palavra extraordinária, né? Que é esse campo de soluções em conjunto. A ponto de, por exemplo, eu ter pessoas que vêm para um programa de mentoria. Eu tive isso em todas as turmas, tá? Eu estou na 3ª turma de mentoria nesse novo formato de metodologia que eu estou fazendo, que tem sessão direto, que eu atuo em sessões presenciais, né, com o grupo, são online, mas são ao vivo. E tem gente que não assistiu uma sessão e que está transformando um monte de coisa na vida. Eu tenho gente que depois de 1 ano de participar de um processo, entra em contato comigo e fala assim, gente, o que aconteceu comigo? Por quê? Porque algumas coisas, inclusive, precisam de tempo, né, para poder atuar. Mas a gente vai viver em melhoria contínua porque é muita coisa. Bert Hellinger fala, até a Olinda Guedes, nesse livro Além do Aparente, ela tem um trecho aqui que eu acho muito legal. Ela diz o seguinte, ó. Hellinger percebeu que cada pessoa, eu e você, tá, está comprometida com o destino do grupo. Ou seja, com o destino da sua família, da sua ancestralidade. Paula, mas eu nem conheci meu pai e minha mãe, isso vale para mim? Ixi, mais ainda. Porque teu pai e tua mãe estão bem vivos dentro de você. Teus avós estão bem vivos dentro de você. Você é 25% cada avó biológico. Você é 50% cada pai e cada mãe biológico. Então, Hellinger percebeu que cada pessoa está comprometida com o destino do grupo. Todo indivíduo está, acima de tudo, muito mais a serviço do seu sistema. Anota isso aí, ó. Muito mais a serviço do seu sistema do que a serviço do seu próprio querer. Ele constata, Bert constata, que nós temos uma pequena liberdade. Sente como isso chega dentro de você, tá? Bert constata que nós temos uma pequena liberdade diante do destino, que é esse todo maior. E essa liberdade consiste apenas em concordar ou discordar. Eu já vou te explicar o que é isso, que isso aqui é o cerne de tudo, tá? É a base do olhar libertador que a constelação nos traz. Se a gente tiver aí ainda, ela vai encontrar a solução da pergunta dela. Eu já vou voltar nas perguntas aí, tá bom? Podemos fazer essa live de 5 horas? Quem concorda, levanta a mão. Ah! Mas volta. Bert constata que nós temos uma pequena liberdade diante do destino. Pequeníssima liberdade. Fala aí. Pequeníssima liberdade. Que consiste apenas em concordar ou discordar. É importante compreender aqui o significado de concordar. E essa é a manga de hoje. Hashtag chupa essa manga, galera. Concordar é aceitar um dado como real, verdadeiro e existente. Não significa atribuir ao mesmo juízo de valor de certo ou de errado. A negação do destino nos coloca em conflito e inviabiliza o caminho da cura, da reconciliação e da felicidade. Só quem concorda com seu destino pode se reconciliar. Olha que louco que é isso. Só quem concorda com seu destino pode se reconciliar. Por meio desse movimento é possível tomar do destino apenas aquilo que fortalece. Você deve me ver falando, eu vivo falando, cara, eu fico só com a melhor parte. Fica só com a melhor parte. Tome só a melhor parte. Só que essa melhor parte, ela só acontece quando eu concordo. E concordar, escreve aí. Concordar é aceitar sem querer mudar nada. Bia, pega essa aí pra gente, hein? Essa é uma boa pra gente postar amanhã e discutir sobre isso.
Aliás, gente, quem não tá na minha lista de transmissão lá no canal, né, do Telegram, entra no canal do Telegram. Quase todos os dias eu posto um áudio falando de coisas que eu não falo no Instagram. Filosofo horrores lá, de vez em quando vem os insights mega power, gravo um áudio lá de 5, 10 minutos, tá? Fica perto, porque inclusive amanhã eu vou fazer consolidação lá. Mas fala aí comigo. Concordar é aceitar sem querer mudar nada. Como assim, Paula? Ah, deixa eu só completar com essa frase de Bert aqui que eu acho legal. Quem discorda permanece pequeno e infeliz. Concordar é aceitar sem querer mudar nada. Paula, como que eu concordo com uma violência sexual? Paula, como que eu concordo com uma doença? Paula, como que eu concordo com a traição? Paula, como que eu concordo com um roubo? Como que eu concordo com meu pai alcoólatra? Como que eu concordo com a minha mãe prostituta? Nós vamos voltar lá à primeira palavra que eu pedi para você anotar no nosso encontro de hoje. A palavra é destino. Eu só consigo... Vou olhar bem nos teus olhos agora. Peraí, deixa eu me arrumar aqui. Para eu falar bem de pertinho. Eu só consigo concordar sem querer mudar nada quando eu olho para o destino, entendo do fundo do meu coração que esse destino é maior do que qualquer querer e consigo compreender que para qualquer pessoa, inclusive para mim mesmo, aquilo foi a única forma possível de ser, fazer e resultar. Sim? É compreensível isso, gente? Fala aí pra mim. Me conta se é compreensível. Gente, tá valendo a pena estar aqui? Fala aí pra mim se tá valendo a pena estar aqui, porque eu preparei algo mais pontual, mais didático sobre a constelação, mas eu tô fluindo aqui com vocês e vocês sabem, quem me conhece sabe que eu posso preparar 500 coisas se eu mostrar minha mesa, que depois eu tirar uma foto da minha mesa, gente, socorro. Mas eu tô fluindo aqui com vocês, eu acredito que a gente está ampliando algo que eu falo bastante, mas que hoje estou trazendo sobre um novo olhar, né? Então, se estiver valendo a pena, foi como foi, diz a Tati. Isso mesmo, Tati. Então tá, então se está valendo a pena, eu vou finalizar a linha de raciocínio, porque nós temos só 7 minutinhos. Ó, Maurício, que legal que você tá aqui também, Rafa. Que bom. A Bia, então tá bom. Então vamos lá. Uma boa frase para eu olhar para a minha vida, para o meu passado, para os meus pais, para os meus ancestrais, é a frase que a Tati trouxe ali para gente. A Tati que sabiamente lembrou. E você pode falar aí para você. Na verdade, você pode até anotar aí, tá? Quando você está diante de algo que está doendo muito em você e que faz parte de uma história que já está há 1 minuto atrás, qualquer coisa que está a qualquer segundo atrás faz parte do passado. Você concorda? É bem importante que a gente saiba disso, tá, gente? Que qualquer coisa que está no passado faz parte de um reino que a gente não tem poder nenhum para acessar. Nós temos poder de acessar do presente para o futuro e mesmo assim com a pequeníssima liberdade que a gente precisa desenvolver através de uma consciência. A gente precisa desenvolver através de tornar realmente... De mudar o nosso filtro de referência. Só que eu só consigo mudar o meu filtro de referência para dar novos significados para a vida quando eu me desenvolvo, quando eu me autoconheço, quando eu aprendo coisas novas. Eu ouvi uma frase agora há pouco num vídeo que estava assistindo que achei demais. A frase diz o seguinte: a informação traz prosperidade. E Bruce Lipton diz... Bruce Lipton, depois, esse livro também é uma referência bibliográfica massa, depois eu passo para vocês, tá? Vou passar tudo lá no Telegram, tá? Que daí eu vou passar as referências bibliográficas, o caminho aqui e a conclusão amanhã. Mas conhecimento gera poder, né? E o conhecimento sobre si mesmo gera um poder sobre você mesmo, e gera um movimento de poder fluir mais na sua vida. Então, quando você olha para uma coisa que você não gosta na sua vida, principalmente se essa coisa está no seu passado, você pode com muito respeito olhar para isso e dizer, foi como foi.
E foi como foi, porque só foi possível assim. Escreve isso. Hoje a Flavinha que está me ajudando aqui, Flavinha, escreve para mim. Foi como foi, por isso eu estou aqui. Foi como foi, porque só foi possível assim, não tinha outra forma, eu não sabia. Agora que você está começando a ter esse conhecimento, você começa a ter uma chance. Uma chance. Olha só que lindo isso. Você começa a ter uma chance de fazer diferente. E você só palpa o merecimento de fazer diferente dos teus pais, de fazer diferente dos teus antepassados, de fazer diferente dos teus chefes, de fazer diferente da tua irmã, dos teus tios, dos teus parentes, das pessoas que convivem com você, do seu marido, do seu ex-marido, que não é ex-marido, a gente já aprendeu isso hoje. Você só ganha o direito de fazer diferente, inclusive em relação a você mesmo, as coisas que você não concorda de você, quando você respeita isso como a única forma possível de ter sido e ser até aqui. Porque daí você respeita, você inclui. Lembra das 3 leis? Aí você está incluindo, você está deixando num bom lugar dentro do seu coração. E aí, nesse momento, você consegue pegar o recurso. O que é pegar o recurso? Peraí, o que eu aprendi com isso? Porque nada, gente, por favor, escreve isso aí. Nada, nenhum sofrimento da sua vida, nada pode ter sido em vão. Por favor, eu até cuspi aqui. Não pode. Se tem uma coisa que me deixa revoltada, e é uma revolta boa, é olhar para a dor e falar, isso aqui não vai me trazer nada de bom. Nunca. Toda dor te traz um recurso. Toda dor te traz uma possibilidade de aprendizado, de elevação pessoal, espiritual, comportamental, fisiológica, neuroanatômica. Entendeu? Então, se você compreende isso, você pode respeitar qualquer coisa que aconteceu na sua vida. E esse é o movimento mais lindo que a constelação nos traz. Quando eu entendi isso, eu lá que estava com 33 anos, falida, morando de favor, com meu tio abençoado, que me acolheu super bem. Estava ali pós um divórcio super difícil, né? Meus pais me ajudando a me sustentar com o básico, que eu não tinha dinheiro, às vezes, para ir no mercado. Ali, quando eu entendi o poder desse olhar, sabe? Que eu consegui olhar para a minha vida e falar, cara, não pode ter sido em vão. Nada disso pode ter sido em vão. Nenhuma doença que eu passei, nenhum movimento de agressividade que eu vivi, tanto como agressora como vítima, nenhum movimento de problema de injustiça no trabalho, nenhum sofrimento, nenhum vício, nada pode ter sido em vão, nada. Eu decido usar tudo isso como força, como recurso para construir uma vida extraordinária. Eu decido todos os dias alimentar minha mente com uma forma nova de enxergar a vida. Eu decido construir novos significados. Eu falo isso, eu posso ficar 2 horas aqui falando com vocês, só crenças, só novas crenças, só decretos de afirmações positivas e merecimento. E para finalizar, porque nós temos apenas 2 minutos aqui, muitas vezes o problema é a solução, né, Maurício? Isso mesmo. Pessoal, eu vou pedir para vocês fazerem o seguinte, inclusive, tá? Porque nós só temos 2 minutos, eu não vou abrir outra live, porque nós temos muitos assuntos na jornada Vida Viva que a gente vai tá começando a viver hoje, tá? Hoje é o dia 1, quinta-feira, agora vai ser toda segunda e quinta às 21 horas. Quinta-feira tem a Mônica Justino, já falei um pouquinho sobre ela, quem não ouviu, assim, ela é a primeira tradutora da psicobiologia no Brasil, ela é extraordinária, ela é muito, muito massa ela poder nos presentear com a presença dela, trazendo muitas coisas que ela deve saber, assim, que a gente nem imagina. E tem várias coisas da psicogenealogia que eu amo, que eu trabalho bastante com essa abordagem dentro do meu trabalho também, né? Então, toda segunda e quinta a gente vai ter essa oportunidade de crescer juntos. Eu vou ter outros convidados também, vou ter o Elton Santana, o psicólogo Júlio Furlaneto vai voltar, a doutora Armanda também vai voltar, a Jana é uma consteladora maravilhosa, ela que fez a minha última constelação, inclusive, vai estar com a gente também. Então, assim, nós vamos ter uma jornada mesmo de bastante autoconhecimento, nós vamos aprender bastante coisa, mas eu quero te pedir 2 coisas. Não pedi nada, podia estar matando, estar roubando, mas não. Louca. Só quero te pedir 2 coisas, tá? A primeira delas é que qualquer dúvida que você tiver, qualquer coisa que você quiser saber sobre constelação, terapia sistêmica, sobre o meu método, a minha forma de trabalhar, que envolve várias coisas, como eu falei para vocês, tá? Eu vou pedir que vocês comentem na foto que eu vou tirar da live agora. Eu vou fazer um print, tá? E vamos criar nossa hashtag poderosa? Hashtag foi como foi? Fala aí, hashtag eu decido concordar.
Escreve aí pra mim uma hashtag que nós vamos fazer. Daí eu vou pedir que vocês printem, tá? Printa a tela aqui. Vou fazer um joinha. 1, 2, 3 e já! Printa a tela, vou printar aqui também. Vai, 1, 2, 3 e já! Pronto. E que vocês, eu vou postar ali no meu feed, tá? E aí vocês, por favor, vão lá e escrevam essas dúvidas, tá? Hashtag foi como foi, a Ali passou, a Flavinha também. Então vocês fazem o print aqui da foto também, tá? Coloca aí no seu story, me marca, vai ser uma honra, é uma forma da gente multiplicar tudo isso, principalmente você que quer seguir junto aqui, a gente tem esse movimento de transbordar, né? Você pode não saber diretamente como ajudar uma pessoa, mas você pode trazê-la para o movimento de alguém que facilita a transformação. Então vamos multiplicar essa corrente juntos para a gente, inclusive, trazer mais pessoas mesmo, né? Para os nossos encontros aqui, tá bom? E aí eu vou postar nos stories os 3 livros aqui que foram a base do nosso encontro de hoje e vou postar as cartinhas para também vocês consolidarem. Ah, eu falei que é no Stories? Mentira, eu vou postar lá no Telegram e aí eu eu coloco o arrasta para cima para vocês irem para lá. Beleza? Amores, que honra! São 22h01, então possivelmente vai cair a qualquer momento aqui. Eu tô muito feliz de estar aqui com vocês, iniciando esse novo projeto. De verdade, eu sentei para escrever o e-book, eu vou liberar o e-book para vocês essa semana. Foi inexplicável, eu tô emocionada de verdade de estar aqui com vocês. Tô feliz por ser exatamente esse momento de vida. Tô feliz porque eu vi vários rostinhos aqui que eu não tô vendo de cara, né? Mas eu sei quem é e meu coração se enche de alegria, tá transbordando realmente muita gratidão e eu quero compartilhar muito mais, tá bom? Então eu finalizo, vou ali chorar 5 minutos e já volto, tá? Ai, galera da mentoria, amanhã tamo junto, hein? Amanhã é nozes. Tchau, pessoal, boa noite! Suficiente, Flavinha. Obrigada, amores. Boa noite.